E para bater o martelo ali, no caso, até antes, no caso do ano 70, né? Ali nos evangelhos. No caso, como a gente não tem documento histórico, né, que comprove o que aconteceu ali, qual que é sei lá, não sei se é um chute, né, do que aconteceu ali. Você acha que foi escrito depois? Ou, de Após fato, o acontecimento? Ou foi escrito na época Não, mesmo? teria que ser após os acontecimentos. Para você dizer que é no Foi período... uma construção? Uma construção a posteriori. Sim, uma construção a posteriori. Tanto você vai pegar o livro de Atos, o livro de Atos traz uma construção a posteriori. Por quê? Porque ele associa os trabalhos missionários de Paulo com personagens historicamente que existiram, como Gálio, Cláudio. Cláudio foi imperador, Gálio foi um procônsul. Então você tem um procônsul, Gálio, chamado Gálio, que era parceiro do imperador Cláudio. Então ele está registrando momentos que Paulo diz que Paulo foi questionado, indagado pelo procônsul Gálio. Você vai ter Félix na história. Então você tem vários personagens que existiram na história, corroborado por Flávio Josefo e outros historiadores romanos, Suetônio, Cássio, como que é? Suetônio, Tácito, Cássio Dias. Então você tem a história de Plínio também. Então você tem personagens, historiadores que lidaram com os personagens históricos realmente. Você tem o livro de Atos dos Apóstolos endossando. Só que é tudo após o acontecimento. Que vai falar que Gálio indagou Paulo a respeito disso, a respeito daqui em Atos, não sei se é capítulo 18 agora, não me recordo agora a passagem. Mas você tem. Mas é tudo relatos a posteriores dos acontecimentos. Não que fosse uma testemunha ocular que está presenciando os momentos ali. Por mais que se coloque essa linguagem também, você vai encontrar momentos dos escritores colocando como se de fato, em verdade, eles estivessem ali. Mas não, você vai pegar qualquer um dos evangelhos, você vê, quer ver? Coloque para mim, por favor, aí, Evangelho de João na lousa aí, por gentileza. Olha lá, olha que interessante. João 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Já depois ali uma ceia, ok. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo? Você vê, ele já está escrevendo... Judas vai trair depois desses fatos. Só que o escritor já está escrevendo isso antes. Então essa é uma das comprovações que os escritores... Não entendi como assim, Fábio. Igual, Judas vai trair Jesus na última Páscoa. Essa daí não é a última Páscoa. Olha lá, ó. Entendi. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram, pois, ali uma ceia que não tem nada a ver com a última ceia de Jesus, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando a ratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse. Isso é a parte do escritor, do narrador da narrativa. Então ele já sabia que Judas tinha traído Jesus, mas ele tem que criar a trama da sua narrativa. Entendi. Então ele está escrevendo tudo pós-fatos, tudo pós-acontecimento. Sim. Entende? Uhum. Então toda a Bíblia ela foi composta dessa forma. Tudo depois dos acontecimentos, dos fatos e tal. Quer dizer, ele sabia o que ia acontecer depois para escrever isso. Sim, né? ele já tinha sabido do acontecimento. Então ele, o Judas Iscariote, deixa eu escrever aqui, ó. Então quem indagou Jesus a respeito lá da atitude da mulher, todos os outros evangelhos vai colocar que não foi Judas, tá? Todos vão colocar que um dos apóstolos indagaram. Só que João vai colocar, não foi Judas. Esse Judas é aquele que traiu Jesus, viu? Foi esse daí. Então ele vai destacar tudo após o acontecimento. Nesse caso, então, nessa época, nessa data, Judas ainda não tinha traído Jesus. Se você for colocar nesse período, não. 6 dias antes da festa da Páscoa, não tinha traído. Só que o escritor tá colocando. Quem é Judas? Judas foi aquele que traiu Jesus. Que doideira, velho. É isso que ele tá dizendo. Judas foi aquele que traiu Jesus. Então você vê que o escritor sabe de tudo. Então ele tá criando do jeito que ele quer a narrativa. Ele cria da forma dele. Você não pode dizer que ele, sei lá, absorveu todo o conteúdo, quer dizer, viveu essa época, né, esses meses, aí depois ele escreveu tudo. Entende? Então, o que acontece? Você vai colocar que foram comunidades que escreveram, e não o próprio personagem. Igual, essa construção de qualquer dos evangelhos não foi construída por Mateus, nem por Marcos, nem por Lucas, nem por João. Você vai ter nos manuscritos Catá Luca, Catá Ioanné, Catá Mataios, Catá Marcos. Então é segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Segundo a perspectiva. Então você tem uma escola, é uma atribuição. Não é Mateus quem escreve o evangelho. Não é Marcos quem escreve o evangelho. Não é Lucas e nem João. São escolas chamadas escola mateana, escola lucana, escola joanina, escola marcana.
São grupos de pessoas, só que existe uma atribuição. Então é segundo Marcos, segundo Mateus, segundo João. É tudo posterior. Tudo, sem exceção. Agora, já as cartas de Paulo, aí tem um outro probleminha das cartas de Paulo. Algumas das cartas, existe a assinatura de Paulo. Mas Paulo, ao que parece, ele usava escribas. Aí, meu irmão, aí nós temos problemas graves a respeito disso. Desculpa a ignorância, mas o que seria escribas? Escriba é a mesma coisa. Eu sou o professor Fábio Sabino. Eu não escrevo, eu vou pedir para você escrever. Você é meu escriba. Eu vou falar, escreve isso aqui para mim. Entendi. E aí, o que eu faço? Escrever, eu escrevi daqui. Eu posso ir lá e assinar. Então, um amanuense, escriba, um copista, era o que Paulo tinha, exemplo. E era mais de um, assim. Vários. Vários escribas. Igual a carta aos Romanos, é Tércio. Coloca aí Romanos para mim, por favor. Vamos lá pro final de Romanos. Vamos ver se a gente encontra agora mais rápido. Eu não gravo tudo, só sei mais ou menos que tem. Eu sei qual livro está. Às vezes eu me perco no capítulo, né? Mas eu sei que tem. Lá, livro de Romanos. Isso. Bíblia. Vamos lá para o último capítulo, 16. Agora vamos procurar aqui a palavra, o nome Tércio. Deixa eu bater o olho daqui, pode ir? Aí, ó. Eu, Tércio, 22. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Tá aí. Então, quem escreve, vai redigir a carta não é Paulo, é Tércio. Ele deixa a assinatura dele aí. Entende? E o que isso... O problema é, até isso, que ponto... que isso prova? Será que ele escreveu fielmente tudo aquilo que Paulo ditou? Essa é a questão. Como eu saberia disso? Como? Como se eu não estou nem com Paulo e nem com Tércio? Como se eu não fui presença, testemunha ocular ao lado de Tércio para saber o que ele ouviu, se de fato verdade ele escreveu tintim por tintim daquilo qual Paulo ditou para ele? Mas por que ele não escreveria? Pô, posso ser que ele tivesse algum problema? Não vou dizer problema de conhecimento, porque se ele foi um fariseu, sabia escrever muito bem. Pode ser que ele tivesse algum outro problema, um problema oftalmológico talvez, problema de visão. E o próprio Paulo não lia as cartas que os outros escreviam para ele? Nós não temos a respeito disso, não tem né? informação. Nós não temos algo dizendo que ele fez uma revisão a respeito disso. Gostaram do corte, galera? Deixem o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.